Nós te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu santo nome. Obrigado pela tua unção disponível neste lugar. Obrigado porque o teu reino foi chegado até nós. Jesus um dia disse: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. E esse reino nos alcançou. Obrigado porque não fazemos parte de um império. Nossa vida não pertence a um império. Pertencemos a um reino. E nesse reino nós não somos os súditos. Nesse reino nós somos cidadãos. Nesse reino nós somos filhos. Nesse reino nós reinamos com Ele. Obrigado, porque em nós opera o dom da justiça, que nos faz nesse tempo reinar em vida. Obrigado pela tua igreja gloriosa, lavada e remida pelo teu sangue. Obrigado pelo um povo de coração ensinável, que ouve a tua palavra e pratica, que ouve a tua palavra e deixa ela entrar, mover, limpar, curar, mexer. Obrigado, Pai, por um povo que tem expectativas naquilo que o Senhor pode fazer. Carrega esse lugar da tua unção, carrega esse lugar do teu poder e fala aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus. Estava com saudade de vocês. Alguém aqui estava percebendo a minha ausência? Oh, glória a Deus. Então isso significa que eu sou amado. Obrigado, que eu sou amado por vocês, isso é muito bom. Então, querido, para quem não me conhece, eu me chamo Wallace, e eu estou falando assim de que perceberam a minha ausência, porque eu estou no período de puerpério, é assim que fala, né? Estou aí nesse período também, né? Meu filho nasceu tem 13 dias, Levi Henrique. Pode dar uma salva de palmas para Levi Henrique. Levi Henrique é o nome dele, né? Então eu estava ausente esses dias cuidando, né? Da minha esposa, do meu filho, da minha casa. Porque assim, irmãos, é muita coisa, viu? É o meu segundo filho, mas é muita coisa. E graças a Deus pela minha sogra. Eu não sou Ruth, mas eu tenho uma Noemi, viu? Ela não está aqui, eu acho que ela saiu para algum lugar. Mas eu honro a vida dela. Ela nesse período está com a gente, nos ajudando, porque é cozinhar, lavar, arrumar a casa, cuidar do mais velho. Não é brincadeira não, irmão. Né? E ela está lá nos dando esse apoio. E graças a Deus por isso. Né? Luzia com certeza está assistindo aí online o culto. Ela também está com bastante saudades, mas já ela vai estar aqui conosco. Amém? Glória a Deus. Então, querido, nós vamos hoje falar um pouco sobre um tema. E esse tema foi o nosso pastor que me incumbiu de falar, tá? Ele, o amado... Quem não sabe, o nosso pastor está chegando na Europa, eu acho, acredito, esse horário, né?
Ele deve estar chegando por lá, tá voando aí, sobrevoando nos céus de algum país, né? Então, mas daqui a pouco ele deve estar chegando. E ele hoje era 5 horas da manhã. Luzia estava acordada, a gente não dorme, né? Criança troca a noite pelo dia. Aí ele conversando com Luzia, daqui a pouco eu tô vendo Luzia me mexer. O pastor está perguntando se você pode ministrar hoje. Aí eu, posso? Aí ele está dizendo que o tema é oração. Eu falei, Jesus Cristo. Né? Eu falei, meu pai, me ajuda, Senhor. E aí, não consegui dormir mais. Porque é assim, irmão, no dia que eu estou ministrando, eu fico com uma pilha. Eu fico com uma pilha. E aí eu não dormi mais, já levantei, aí já fui tomar banho, aí a cabeça começa a girar. E aí eu falei, meu Deus, o Espírito Santo me ajuda a encontrar a mesma frequência que Ele está. Né? Todos sabem que o tema do GC foi oração. Né? E ele hoje incumbiu, é muito raro. Né? O pastor não é muito de colocar o tema para a gente ministrar. Então eu acredito que algo está no coração dele para isso. Eu falei, meu Deus, Espírito Santo, me ajuda a encontrar a frequência certa, a falar o que ele falaria. Né? Porque o que ele fala é colocado pelo Espírito Santo. Então eu posso pedir ao Espírito Santo para falar o que ele falaria, porque é o Espírito Santo que dá. E eu falei, me ajuda a pregar. O que o pastor falaria, pai? Eu quero encontrar a veia para poder ser um canal de bênção e um instrumento do Senhor para o povo de Deus. E aí, eu quero compartilhar com vocês sobre isso, oração, e o Senhor me deu um título para essa ministração, que é um chamado para a oração. Gente, obrigado, podem sentar, pelo amor de Deus. Os músicos também, fiquem à vontade. Só Lucas, né, Lucas, que é de praxe, já está acostumado, né? Então, um chamado à oração. Muito se fala em chamado, né? Você tem um chamado. O Senhor te chamou para alguma coisa. Você tem uma missão. Nossa igreja prega muito sobre chamado. Né? E se tem uma coisa, irmãos, que é um chamado para todo crente, se você tem dúvidas do seu chamado, saiba que a oração é um chamado pertinente para a sua vida. Eu vou dar uma revelação aqui, talvez você levante do seu lugar e dê um glória a Deus bem alto. Mas crente ora. Crente ora. E quando nós falamos que em ter uma vida de oração, ou ter uma vida de louvor, ou ter uma vida de santidade, ou ter uma vida de alguma coisa. Quando nós falamos nisso, nós não estamos falando de momentos isolados de oração. Nós não estamos falando de um momento passageiro de oração. Quando nós falamos em ter uma vida de oração, nós estamos falando de uma vida dedicada. Nós estamos falando de uma entrega contínua de oração. Nós estamos falando de vida. E vida é constância. Vida é prioridade, não é? Vida é algo que faz parte de quem você é. Então a oração é algo que precisa fazer parte de quem você é em Deus. A oração ela precisa estar presente na sua vida de uma maneira constante. Porque ninguém diz que tem uma vida de algo, de alguma coisa, se essa coisa só acontece de vez em quando. Eu não posso dizer que eu tenho uma vida de oração, se a vida de oração na minha
vida acontece de vez em quando, ou de vez em nunca. Né? Porque se eu for dizer aqui que eu tenho uma vida fitness, eu estaria mentindo. Porque para eu dizer que eu tenho uma vida fitness, a atividade física, né, precisa estar presente todos os dias da minha vida. Não é, Julie? Julie pode dizer que tem uma vida fitness. Se você for no Instagram, você vai ver que a mulher, pelo amor de Deus, é funcionar na praia, é natação, é isso, aquilo outro. Ela tem uma vida fitness. Se eu disser que eu tenho uma vida de dieta nutricional, eu vou estar mentindo também. De vez em quando, uma dietinha no meu prato pode até aparecer. Mas é de vez em quando. E isso eu não posso dizer que eu tenho uma vida de dieta nutricional. Mas Marilã, cadê Marilã? Tá aqui? Quem já viu Marilã? Marilã emagreceu, gente, pra caramba. Quem conhece Marilã aqui? Não emagreceu ou emagreceu? Muito. Tem alguns procedimentozinhos aí, mas o cara tá tendo uma vida de dieta, irmãos. É proteína, primeira proteína, depois a salada. Ele adotou uma vida de dieta, uma vida de dieta. Então, eu só posso dizer que eu tenho uma vida se no meu cotidiano diário aquilo faz parte. Se para o crente é importante ter uma vida de oração, então a oração não pode ser um evento ocasional. Alô? Vocês estão aqui? Vocês me amem, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, me amem. Continue me amando. Então, uma vida não pode ser um evento ocasional. Ela precisa ser uma devoção. Precisamos nos dedicar àquilo que nos foi proposto. E oração foi uma vocação que o Senhor nos deu. Não foi homens, não foi o pastor, mas foi o sumo pastor que nos incumbiu a ter uma vida de oração. E a palavra, querido, de Deus tem diversas instruções que nos faz entender que nós precisamos ter uma vida de oração. Tal como é o oxigênio para o seu corpo natural, é a oração para o seu homem espiritual. Vou falar de novo. Tal como é o oxigênio para o seu homem natural, para o seu corpo, é a oração para o seu homem espiritual. Você pode até sobreviver sem o oxigênio alguns minutos. Tem como. Mas logo, irmãos, tu morre. Você pode sobreviver algum tempinho, mas logo vem a fraqueza, né? Você não consegue mais, seus órgãos não oxigenam, eles param de funcionar. Da mesma forma, querido, você não pode, ou melhor, você pode até passar alguns dias sem orar, mas espiritualmente falando, você começa a enfraquecer. E essa fraqueza, um dia após o outro, é só ter uma data de validade para uma queda. Quantas pessoas nós temos visto por aí caindo? Sabe por quê? Porque não manteve uma vida de oração. Tem muitos crentes sobrevivendo em uma vida sem oração.
E isso é muito perigoso. Muito perigoso. Queridos, antes de eu estar pregando aqui para vocês, Deus pregou para mim. Então eu já recebi a minha porção. Uma vida devota de oração vai exigir de mim e de você algo chamado, a gente fala muito aqui também, intencionalidade. Nós precisamos ser intencionais na nossa vida de oração. Ninguém pode ter, querido, o crente, ele não pode ter uma vida de oração por acidente. Por que eu falo por acidente? Porque acontece de vez em quando. A vida de oração na vida do crente não pode ser um acidente. Nós precisamos decidir orar. Nós precisamos decidir separar tempo. Nós precisamos decidir organizar a agenda. E nós precisamos decidir disciplinar a nossa carne. E sabe, queridos, o que está acontecendo muito é que nós estamos vivendo um tempo em que a prática individual da oração se perdeu. Alô? Nós estamos orando, sabe aonde? Na igreja. Nós estamos orando, sabe aonde? Quando viemos ao culto. Mas não foi para essa vida de oração que o Senhor te chamou. Isso não é ter uma vida de oração. As reuniões, querido, de orações não existem mais. Eu era pequeno, Ed. E eu ia para muitas reuniões de orações. Não era na igreja não, era na casa do irmão fulano. Era na casa do irmão Beltrano. Em que alguns irmãos se reuniam para orar. Eu estou falando para orar, irmãos, não é para poder falar da vida dos outros, não. É para orar. Mas hoje nós nos reunimos para tudo, Vitor. Para comunhão, para relacionamento. Mas as reuniões de orações, onde estão? Cadê? Não estamos nos reunindo. A oração começa a ser negligente.
Em tudo que você se propuser a fazer. E você falando, abrir a Bíblia. Vamos abrir comigo lá em Colossenses. A gente só vai ler a parte A. Aleluia, então diga, minhas contas estão pagas. Amém. Então, está assim na sua Bíblia, na parte A, só a parte A até a vírgula. Perseverai em oração. Só isso. Perseverar, irmãos, é uma marca de disciplina, sim ou não? É uma marca de dedicação. Quando nós olhamos o ministério de Jesus aqui na terra, o Filho de Deus, nós encontramos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falando que Jesus, ou passagens que demonstram que Jesus tinha uma vida dedicada à oração. Você já leu? Jesus se retirava para orar. Jesus levantava as madrugadas para orar. O Filho de Deus. Só que Jesus tinha, querido, uma humanidade. E todo mundo que tem uma humanidade precisa orar. Ele era 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Então, Jesus, ele precisava passar aqui o seu ministério e ele não poderia deixar de orar, porque ele tinha uma carne. Por mais que ele fosse o Filho de Deus, a Bíblia diz que ele assumiu forma de servo, habitou em carne. E Jesus, na sua humanidade, ele nos ensinou a importância de uma vida de oração. Nós precisamos olhar para Jesus e entender que é em Jesus que nós temos um modelo perfeito para as nossas vidas. Nós precisamos olhar para Jesus e extrair de Jesus o que nós precisamos para poder ter uma boa jornada cristã aqui na terra. Jesus, ele ensinou a orar. Jesus orou por pessoas. Jesus orou no coletivo. E também se retirava para períodos de oração a sós com Deus. Jesus precisava, querido, de uma capacitação divina para cumprir os planos de Deus. Não é porque ele era o Filho de Deus que estava fácil, não.
Assumir aquela cruz não foi brincadeira não, irmãos. E Jesus precisava de uma capacitação divina para cumprir esses planos. E em um determinado momento ele disse assim: eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo. Ele precisava ser fiel à missão. Então ele precisava orar para poder entender qual era o próximo passo, o que ele precisava fazer. Jesus estava limitado a um corpo humano. Ele não era, na sua humanidade, onisciente. Ele não era, na sua humanidade, onipresente. Ele não era onipotente na sua humanidade. Então ele precisava se retirar para orar, para receber o sustento para o seu ministério terreno. Ministério, querido, só se sustenta com oração. Sem oração é prazo de validade para cair. Pode ser o melhor, o mais eloquente. Se não houver uma vida de oração para sustentar, tem prazo de validade. Jesus, ele escolheu, Jesus, ele decidiu uma vida de oração. Jesus tinha uma humanidade, irmãos, e tudo que nós sofremos nesse corpo, ele também sofreu. As paixões que nos acometem nesse corpo, também acometeram o corpo de Jesus. A vida carnal tentou Jesus também. Alô? A vida carnal também tentou Jesus. A diferença é que ele não pecou. Porque, querido, eu sei, tem dias que você está cansado mesmo. Tem dias que a fadiga vai bater na tua porta. Tem dias que o desânimo vai estar presente. Mas aí eu quero te dizer uma coisa. São nesses dias que você precisa botar força. Igual um carro que pega no tranco, bum, bum, bum. Você precisa botar força. A carne vai gritar. E aí Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, eu esmurro o meu corpo, ou a minha carne, e reduzo a servidão. Quando você estiver nesses dias, querido, é isso que você deve fazer: esmurrar a sua carne e render ela à servidão da oração. E aí você vai sem vontade mesmo. Aí você começa a orar. E é engraçado que é bem nesses dias que o Espírito Santo pega junto. E de repente tu tá lá como um carro, né? Aí de repente pega. Porque ele te assiste na sua fraqueza. E aí, querido, aquele que não sabe orar como convém, ele intercede a Deus com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Sabe por quê? Porque você decidiu ir orar. Porque você foi intencional. Nós precisamos, querido, passar por essa terra e viver uma vida de resultados de oração. Resultados de uma vida de oração. Eu até compartilhei no Facebook essa frase que o Senhor me deu. A oração, ela não é somente um extintor de incêndio para ser usado quando estamos passando pelo fogo das provações. Mas é principalmente
principalmente um sistema de prevenção contra o incêndio. Nosso problema é que nós usamos a oração na hora que a coisa está. E aí a gente quer apagar aquele incêndio que é a resposta imediata, viu? Eu sei que Deus é um Deus de já, querido. Eu sei que Ele pode entrar e fazer. Mas se você tivesse tido uma vida de oração, talvez você não estivesse passando por esse incêndio. Não espere a tempestade chegar para querer orar. Não espere o aluguel atrasar. Não espere o diagnóstico vir. Não espere as faturas se acumular. Deixa eu dizer uma coisa para você. Oração paga a conta. Paga ou não paga, Julie? Pega as tuas contas, querido. Ó, levanta assim, ó. Pai, aqui. Ah, meu querido, Ele move céus e terra. Ele mandou corvos e alimentar o profeta. Não vai mandar dinheiro para tu pagar essa conta. Não espere o seu filho se perder nas drogas. A armadura precisa ser vestida antes da guerra. Você precisa estar revestido de oração antes. Porque a oração vai trabalhar no teu futuro. Ele vai guardar a sua casa, vai guardar os seus filhos. Vai dar livramentos que você nem imagina. Tem uma passagem lá em Filipenses 4, 6, 7 que diz que nós devemos apresentar as nossas petições. O que é petições? Orações a Deus. E a paz que guarda e haverá paz que guarda o nosso coração. O que é que eu entendo, querido? Que a resposta pode não chegar na hora, mas você vai ter paz. Isso já é poder da sua oração. Mas você só tem se as suas petições estiverem diante dele. Ele diz que na hora tu recebe paz. E a paz vai guardar o seu coração. Para ter forças para passar pelo dia mau. Mas como eu disse, a gente quer orar no olho do furacão. E o furacão está passando. Levando tudo. E aí a gente se lembra, eu preciso orar. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Mas vamos embora abrir aí em Daniel 6. Vamos ver Daniel. A gente vai ler alguns versículos, acredito que quase todos. Deixa eu ser rápido, que meu tempo está avançado. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino. E designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre.
Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, será atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite um decreto e assinam para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel, o quê? Orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. O rei amava Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, do que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens a eles e trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a que você serve, continuamente o livre. Tamparam a cova com uma pedra. E o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado para o palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição. Daniel, servo do Deus ao vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuamente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Ah, querido, a Bíblia diz que, você leu aí, que ao ouvir o decreto do rei, Daniel foi fazer o que ele não podia fazer. Não foi? Não podia orar. Só que ele tinha hábito de orar. Acho que ele foi no automático assim, entendeu? É a única solução que eu tenho, Julie. Eu preciso orar. Falou para eu não orar, mas eu preciso orar. E ele foi orar. E ele foi pego exatamente no que ele não podia fazer. Mas ele tinha a oração como um estilo de vida. E eu gostaria de perguntar: o que nós estamos fazendo quando os ruídos aparecem? O que nós estamos fazendo quando as situações adversas se levantam? Nós estamos desesperados? Nós estamos envolvendo Deus nisso? Ou estamos igual a Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A Bíblia, querido, ela não diz, pastor Arlindo, que na cova Daniel orou.
Não diz. Ele não orou na cova. Trancaram ele lá, Deus sabe Deus o que aconteceu lá dentro, irmãos. Mas a Bíblia não menciona que Daniel orou na cova. Ele orou antes. Ele orou antes da cova. O rei, a Bíblia diz que o rei tentou de todas as formas livrar Daniel. Não foi? Mas não conseguiu. E aí na hora que eu estava preparando essa mensagem, querido, o Senhor subiu no meu coração que tem muitas pessoas aqui que têm procurado refúgio em A, em B, em C, como um rei lá. Daniel não estava procurando refúgio nele não, mas ele quis de todo modo livrar Daniel. E tem pessoas aqui que estão apoiando a sua confiança em pessoas, em homens. E o Senhor manda te dizer, querido, que o seu livramento está na mão dele. A porta para se abrir está com ele. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Vai falar com o teu pai no secreto e ele te recompensará. É ele que vai te promover, querido. E a gente lembra bem daqueles homens que foram lançados na cova, na fornalha. Também não oraram na fornalha. O rei disse assim: vou lançar vocês três aí na fornalha e pede lá ao Deus que vocês servem que livre vocês. E aí aqueles homens falaram assim: o Deus a quem prestamos o culto, Ele nos livrará das suas mãos. E mesmo se Ele não nos livrar, saiba que aos seus deuses eu não me prostrarei. A Bíblia diz que quando aqueles homens olharam para dentro do fogo, que tinha lançado 3, tinha 4. E eles andavam para lá e para cá no meio do fogo. E quando chamaram eles de volta, diz que eles saíram ilesos, sem nem cheiro de fumaça. Deus, querido, Ele é Deus para te livrar da cova antes da cova. Do fogo antes do fogo. Agora você precisa orar. A oração, ela vai te livrar de tantas coisas, amado. Te livrar de doenças, de diagnósticos ruins. Livrar o teu filho de más companhias. Mas aí você pode me dizer: mas o Wallace, eu já estou agora no olho do furacão. E aí, faço o quê? Já estou dentro, o furacão já chegou. E aí eu faço o quê? Eu não sei se vocês repararam, querido, mas diz que dentro da fornalha, eles andavam para lá e para cá. E sabe o que é que eu aprendo com isso? Que mesmo que eu esteja dentro da fornalha, nada vai me parar. Vou continuar avançando, vou continuar crescendo, vou continuar orando, e o poder da oração vai me arrancar dessa situação. Hoje eu vim aqui, querido, debaixo de uma unção mesmo, para reavivar altares de oração, para reavivar a tua vida de oração. Eu vim para pregar para crente mesmo. É tempo de reanimar a sua vida de oração. Hoje não é uma noite apenas para ouvir, é uma noite para voltar a orar. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja força, não seja oportunidade, não seja capacitação, seja oração. E se, querido, o altar da oração for reconstruído, muitas coisas que estão desorganizadas vai voltar para o lugar.
Agora, antes de qualquer coisa, querido, nós não podemos sair daqui da mesma forma. Se você ouviu essa palavra e você entende que você precisa reacender a sua vida de oração, hoje eu vim aqui para poder fazer igual a Bion, chacoalhar você. E nós vivemos hoje numa dispensação superior a Daniel e aqueles homens. Existe algo, uma ferramenta de Deus, chamado oração em outras línguas. Eu não sei aqui quantos crentes são batizados com o Espírito Santo e falam em outras línguas. Mas eu quero dizer para você, querido, que línguas estranhas não é para você falar quando você sente um arrepio. Não é para você falar quando o mover do Espírito está pairando na igreja. Oração em línguas é uma ferramenta para te equipar. A tua mente não entende, mas o seu espírito com Deus fala mistérios que entende. E você está e sabe o que é que está acontecendo? Naturalmente, nada. Mas o seu bom tesouro, que é o seu espírito, está recebendo informações, está recebendo revelações, está recebendo capacitação, e quando você precisar, está lá. Meu Deus, mas como foi que eu falei isso? Como é que foi que eu fiz isso? A oração em outras línguas. A oração em outras línguas vai te capacitar quando você tiver decisões para tomar. Talvez você esteja querendo abrir uma empresa aqui. Tem alguém querendo abrir uma empresa. E você está encontrando N dificuldades. E o Senhor manda te dizer, ora em línguas. Quando você precisar tomar decisões, ora em línguas. É uma oração direta com Deus, querido. Quando você for orar, que não saber o que falar, você não se cansa. A oração em português tu cansa. Porque o seu entendimento começa a dizer, mas como assim? Está faltando. Mas como assim, sabe? Mas a oração em outras línguas tu não entende. Sua mente está infrutífera de informações do diabo. E você está ali, e o Senhor te capacitando, e o Senhor te revestindo. A oração visita o teu futuro, amado. A oração abre caminhos lá, abre portas lá no teu futuro. A oração pacifica os corações. A oração lhe dá capacidade de você cumprir o plano e o projeto de Deus aqui. Se você entende isso, querido, que você precisa voltar a uma vida de oração, eu gostaria que você se colocasse de pé. Vocês estão aqui? Tem crente batizado com o Espírito Santo que fala em línguas aqui? Você está em uma quinta profética, amado. E existe uma unção sobre este culto. Diferente.
Existe uma unção sobre as quintas-feiras. E se eu fosse você, eu trazia pessoas que precisam ser libertas, salvas, curadas. Porque existe uma unção nesse ambiente. E essa unção vai te envolver hoje. Se você entende que você precisa voltar, você vai começar a falar com Deus agora. Não é uma oração bonita, não é uma oração eloquente. É uma oração sincera. É um posicionamento. É uma decisão. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Feche o corredor. Alguém pode apagar essas luzes? Deixa o Espírito Santo te envolver, amado. Não é pela minha força, não é pela minha pregação, não é pela minha voz, é pelo Espírito de Deus. Se tu é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, libere. Não é um clamor meu, é um clamor do Espírito. Volte a orar. Volte a orar. Tem pessoas aqui que são colunas de oração. E nem sabe ainda. A sua oração a partir de hoje muda. Você não vai continuar em vãs repetições. Tu vai subir de nível. Subir de nível. Subir de nível. Subir de nível. É ousadia que você precisa. Ore. É transformação. Ore. Dons espirituais. Dons espirituais. Dons espirituais. Não se admire, querido, com performance. Não fique impressionado com performance. Se impressione com quem tem uma vida de oração. Tem gente que vai ser renovado essa noite, que não fala em línguas há tempos. Receba, 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 receba. Ramanchodorobros.
Você pode adorar, adorar, adorar. Sem nenhuma explicação, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como eu te conheço, sou teu amigo próximo. Mas o Senhor manda te dizer que você tem entregado superficial aquilo que Ele tem te dado no profundo. Tu tem recebido coisas de Deus, palavras de Deus, visões de Deus, mas não tem botado isso para fora como deveria. Tu é quieta, mas tu tem um chamado profético. Tem uma percepção aguçada, um espírito refinado, e foi o Senhor que te deu. E o Senhor manda te dizer, a partir de hoje em diante, entregue no profundo aquilo que eu te dou no profundo. A despeito do que pensarão, do que dirão, seja uma boca de Deus, como flecha que acerta o alvo. É ousadia que você precisa, ora em línguas. É ousadia que você precisa, ora em línguas. É ousadia que você precisa, ora em línguas. Ora em línguas. Ora em línguas. E se veja fazendo o que você não pode fazer. E se veja fazendo o que você não pode fazer. Tem alguém aqui que quer experimentar essa vida de oração? Pode abrir os corredores. Talvez você veio aqui e ouviu essa palavra, e hoje é uma boa oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus. Talvez você tenha andado afastado dos caminhos do Senhor. Hoje é uma oportunidade de você voltar para os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que quer fazer isso nessa noite? Que quer entregar a sua vida ao dono da vida? Tem uma amada chegando ali? Não. Vire para a pessoa que está do seu lado. Seja um profeta de Deus para ele.
Ajude ele, diga: eu vou lá com você. Vamos. É um dia para você mudar de vida. É um dia para você mudar de vida. É uma noite para você mudar de vida. É hoje o teu dia. É hoje. Alguém lá fora, nós queremos te conhecer. O Senhor te chama. Pastor Binho, seja guiado. Vocês podem repetir essa oração junto comigo? Vamos juntos? Você vai dizer o seu nome e repetir. Eu, fala o seu nome, recebo hoje o Senhor Jesus como único e suficiente, Salvador da minha vida. Hoje eu me torno filho amado. Hoje eu estou assentada junto com Cristo à destra de Deus Pai. Hoje eu inicio uma nova vida de abundância, de paz e de alegria. E convido o Espírito Santo para habitar dentro de mim. Aleluia! Teremos um final de semana abençoado. Acho que eu falei baixo, né? Teremos um final de semana abençoado. Um final de semana de paz. Um final de semana de livramento. Um final de semana de tranquilidade. Um final de semana de notícias boas. Um final de semana de alegria. Um final de semana de bênção financeira. Teremos um final de semana abençoado. Rapaz, que ano é esse? Que ano é esse? Que ano é esse, Alina? Que ano abençoado, poderoso. Talvez você esteja entrando aqui hoje pela primeira vez, esteja nem entendendo o que eu estou falando. Mas esse ano é poderoso demais. Eu vou falar de mim, beleza? De mim. Cada um fala de você. Eu estou no melhor ano da minha vida. Não, vou dizer de novo para ver se você disse que você está também ou fica triste, não sei. Ó, eu estou no melhor ano da minha vida. Estou no ano da expansão. Tá. Deus abençoe. Podem sentar, podem sentar. Tem alguém aqui esta noite que nos visita pela primeira vez. É a primeira vez que você vem aqui na igreja. Levanta a mão assim. Eita, glória a Deus. Fica assim com a mão. Fica assim, fica assim. Fica assim, não baixa não. Baixa não, que o pessoal tem um mimo para vocês.
Que Deus abençoe vocês. Eu tenho certeza que vocês foram bem tratados aqui neste lugar. Para criança, você dá só o bombom. Fica assim com a mão, fica assim. Tem o pessoal aqui na frente. Essa aqui é a nossa casa. Essa é a Verbo Lauro. E eu te convido a voltar a segunda vez. Se você vier segunda, não sai mais. Sai mais. Que Deus abençoe. Tem uma moça ali, ó, do lado, Narinha. Vamos lá. Isso. Isso, fica assim com a mão. Isso, ó, tem uma moça aqui ainda. Isso. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Isso, sintam-se abençoados. Essa é a nossa forma de ser igreja. E volte mais vezes. Venha pela segunda. E eu tenho certeza que não sairá mais, porque essa é uma casa abençoada. Você que vai dizimar e ofertar nessa casa. Agora, ó, faça com alegria. O louvor já vai até mudar a música. Escute. O pessoal já prepara o vídeo aí do pastor, viu? Logo em seguida. Ó, nós vamos fazer mais um ato profético. Eu fiz um ato profético aqui. Foi que dia? Foi domingo. E logo no domingo mesmo o pessoal já começou a me mandar testemunhos. Ato profético. Então tem um envelope aí na sua cadeira, na frente da sua cadeira. Eu queria que você pegasse ele. Todo mundo na frente da cadeira. Mesmo você que não vai dizimar, não vai ofertar. Ah, hoje eu não vou dizimar, não vou ofertar. Eu queria que você pegasse o envelope e levantasse o envelope assim, ó. Isso. Ato profético. Ó, se tem uma coisa que eu aprendi cedo, foi assim. Você nunca vai chegar a um lugar onde você nunca se imaginou. E você nunca terá aquilo que você não tem coragem nem de sonhar. Primeiro, nasce na sua imaginação. Para o cara criar um celular desse aqui, primeiro ele pensou, ele imaginou e depois ele colocou em prática. Então levanta a mão que eu vou orar. Mas você que vai falar o que você quer aí. E eu vou profetizar. Através da sua oração e da minha profecia, nós vamos fazer uma ligação na terra e será ligada no céu. Agora peça coisa impossível, que é impossível para você. Não peça coisa que você consegue fazer não. Isso, ó, isso. O Wellington tá ali, ó. O meu olho foi logo em Wellington, tá lá, tá ligado. É isso aí, Wellington. É dessa forma. Vai ser exatamente como você está dizendo. Vai ser exatamente como você está dizendo, Wellington. Exatamente como você está profetizando na sua vida aí. Deus Todo-Poderoso, toma essas pessoas em tuas mãos. Deus aí com essa mão levantada tem um propósito para contigo. Senhor, um propósito que ela não consegue fazer com as mãos dela. Um propósito que ela não consegue fazer sozinha, Deus. Ou sozinho, seja com eles. Abençoa teu filho. Se é uma porta que está fechada, abre, Deus. Que o Senhor tem um poder, tem a chave de Davi. Deus, se é uma promoção, que seja. Se é um número que eles querem expressivo, Deus, a oração agora é pela bênção financeira. Seja com eles. Senhor, todos os dizimistas e ofertantes dessa casa em tuas mãos. Deus, que tudo que eles plantarem aqui vai multiplicar 1000 vezes mais. Senhor, nós somos uma terra fértil. Deus, toma as pessoas que hoje não têm para dizimar e ofertar, estão aí pela fé levantando o envelope.
Abre a porta para elas, Deus, para que seja conforme o que elas pediram e a tua vontade, em nome de Jesus. E você que for dizimar e ofertar, pode vir. Se você quiser fazer pelas plataformas digitais, tá o QR Code aí, tem um QR Code no envelope também, e que o Senhor te abençoe conforme a tua fé. Você que vai dizimar, ofertar, pode vir. Agora venha com alegria, não venha triste não, venha com alegria, que dizimar, ofertar. Aí a minha irmã deu uma risada, é assim mesmo. Bora. Quando a noite fria cair sobre mim, tarará, e no deserto eu me encontrar, bem cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará a te confiar, e me levará a te confiar. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Nós temos um recado dos nossos pastores para vocês. Olá, igreja, graça e paz. Passando aqui para dar boas-vindas aos visitantes. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre e traga mais pessoas. Quero dar também alguns avisos importantes. E o primeiro aviso é que os nossos cultos acontecem toda quinta às 19h30, juntamente com a nossa quinta Influentes, que é a quinta dos adolescentes, também às 19h30. Domingo temos 3 cultos, às 10, às 17 e às 19. É muito bom te receber aqui. Os nossos GCs também acontecem toda primeira e terceira terça. Se você ainda não faz parte de um GC, só está faltando você. Então não deixe de procurar nossa central de informações, dá o teu nome, o teu telefone, o bairro onde você mora, que a gente vai te encaminhar. Só não fique fora da visão. É um prazer ter você com a gente. Até o próximo culto. Amamos Deus te abençoe. você. Os nossos pastores, eles estão numa viagem missionária, tá? Já prepare o Diana, eu vou pular a ordem, tá? Ó, nossos pastores, eles estão numa missão para treinar outros pastores. Eles vão fazer Itália, vão fazer França e vão estar também em Portugal. Qual é a missão deles nessa viagem? Treinar outros líderes para que um dia, bem próximo, eu possa ir para lá. Renato é o primeiro, Renato tá ligado. Então se você, eu sei que, eu vou dizer de novo, Renato, que só você tá ligado, você tá esperando, né? Ó, o pastor Peu e a nossa ministra Ana tá na Europa, preparando uma terra, porque logo, logo, em breve, bem próximo, eu já profetizei uma caravana da Verbo Lauro. Não, nós vamos tirar uma foto. Aí é só para quem tem fé. Nara, você vai, Nara? Pronto. Nara Costa cantando na Torre Eiffel ali embaixo. Nara,
Ó, escute. E uma caravana da Verbo Lauro. Vai ser um avião só nosso. Eu tô nessa fé. Então, se você quiser ajudar e queira, eu todo dia profetizo, eles não vão passar nenhuma necessidade. Eles serão supridos lá em tudo. Não haverá falta. E se você quiser também ir para essa missão, você pode ir como? Ajudando eles nessa missão. Tem a oferta aí, o Pix da oferta missionária. Então, que o Senhor, né, se o Senhor tocar no seu coração, o valor que você quiser, não tem preço, não tem valor estipulado. Você pode ofertar para ajudá-los a continuar na missão. Eles vão continuar de qualquer forma. De qualquer forma, vai dar certo. Não terão falta alguma. Toda primeira e terceira terça do mês tem GC. Cadê Arlindo? Deixa eu ver aí, Arlindo. Aquela pesca. Ó, tem GC por todos os cantos de Lauro de Freitas. Eu não sei como é que a pessoa congrega aqui e não vai pro GC. Eu encontrei um abençoado esses dias. Não, eu nunca fui pro GC não. Por que, meu irmão? Por que você nunca foi no GC? Vai pelo menos para ver como é. Ó, vou explicar como é que você vai fazer, ó. Você vai escolher um GC perto de sua casa e você vai lá só para comer. Quem tá falando sou eu. Eu te pergunto assim, quem mandou fazer isso? Ele disse, Pastor Binho. Você vai lá só para comer. Chegue lá e diga, o Pastor Binho disse que eu vim comer aqui. Coma, experimente e depois me diga que o senhor não gostou. Tem GC em Abrantes, no Santo Castre. Tem GC em Abrantes, no Solar da Costa. Tem GC em Abrantes, no Viveire. Tem GC no Alphaville. Tem GC em Buraquinho. GC no Cagi Recanto. GC no Cagi, Grenville das Artes. GC no centro. GC no centro, no Reserva da Lagoa. GC na Itinga, no Vida Bela. O Wallace, tá cheio, Wallace. Oi. A Lina tava dizendo assim, manda um vídeo pro Pastor Binho pra ele ver aí como é. Tem GC em Pitanga, GC em Pitangueiras, GC em Estela Mares, GC em Vida Nova e tem GC, como é o nome, essa? No Recreio Ipitanga, que fica na Estrada do Trabalhador. Deixa eu ver aqui o próximo aviso. No sábado nós teremos culto de jovens. Vou fazer uma pergunta de novo. Tem algum jovem aqui? 5, 6. Perguntar de novo. Tem algum jovem aqui? Pronto. Meu amigo, até 120 é jovem. 19h30. Cadê Thiago? Não vi Thiago. Veio não? Tá viajando. Até, de sábado, 19h30, culto dos jovens, o culto à fornalha. Deixa eu ver mais. No dia 14 de março, não é isso? No dia 14 de março, coloca o cartaz aí. Isso. Não, de novo. Gente, mulheres. Dia 14 de março vai ser o chá das mulheres plenas. É o culto das mulheres plenas. Para você que não fez sua inscrição ainda, será dia 14 de março, às 15 horas. Será uma programação top. No último que teve, foi muito bom. As mulheres invadiram este lugar, foi top demais. Então, para você que não fez a inscrição ainda, o pessoal está lá fora, não posso ajudar, aguardando você. Faça a sua inscrição. Deixa eu sair da frente. Faça a sua inscrição e participe. Foi? Pronto. Deixa eu fazer uma pergunta agora que é minha, não está no roteiro não. Alguém aqui já fez o curso de membros? Não, deixa eu perguntar de novo.
Quem aqui já fez o curso de membros? De novo. Quem já fez o curso de membros? Pronto. Quem já fez o curso de membros e não serve em lugar nenhum? Fique assim com a mão. Não, você já, Sérgio. Já te botei lá no negócio. Vou te botar em outro agora. Me procure. Quem mais? Levanta assim, ó. Já fiz o curso de membros, não sirvo em lugar nenhum. Pronto. Vocês aí comigo. O pessoal de Alina, nossa reunião é sábado. Vocês guardam. O restante, quando terminar, venha falar comigo. Não tem como você se conectar à igreja e às pessoas se vocês vierem só vim pro culto, fui embora. Vim pro culto, fui embora. Não dá liga. Não vai acontecer. Aí eu vou ficar aqui te esperando. Você vai vir aqui na frente. Nós vamos bater um papo e eu vou te encaminhar para você servir. Vocês dois. Eu já tenho um lugar para vocês dois. Vem, fala comigo. Amém? Se coloca de pé que nós vamos para casa. Final de semana abençoado. Não, vou dizer de novo, porque a gente já vai embora. A gente já vai embora, você está perdendo de pegar. Final de semana abençoado. Final de semana cheio de paz. Final de semana de tranquilidade. Final de semana de notícias boas. Final de semana de notícia financeira boa. Dinheiro chegando. Conta paga. Bonança na sua vida. Que o Senhor te leve em paz para casa. Debaixo das potentes mãos dele. Vão na bênção de Deus. E que Deus continue cuidando de tudo na tua casa. Em nome de Jesus. Vão em paz, vão em paz. Pessoal, venha. Fez o curso de membro.